Ora, muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir em boas condições. Queria cumprimentar esta vasta audiência, mesmo muito vasta audiência. Eu diria que esta ação que nós temos hoje aqui, cujo tema é o desporto e Covid, a retoma da prática, é talvez a ação mais participada, ou pelo menos aquela que teve mais inscrições, mais de 1000 inscrições, para, enfim, para escutar aquele que vai ser o nosso orador, o Dr. João Becker, sobre os quais já vou dar algumas palavras. Portanto, um agradecimento muito sentido da parte do Instituto Português do Desporto e Juventude, que tem este programa, que é o Clube Top, que é um programa que tem vários objetivos, entre os quais capacitar as pessoas, capacitar os clubes, é muito dedicado aos clubes, aos milhares de clubes que estão espalhados pelo território nacional, e estamos precisamente a aproveitar este ciclo de webinars para criar aqui um conjunto de passar um conjunto de informações, passar um conjunto de conhecimento, no sentido, ou de informações que possam ser transformadas em conhecimento, no sentido de habilitar as pessoas que estão no terreno, que estão na prática, que estão junto desses clubes, neste período mais difícil, que é o período em que nós estamos num contexto de pandemia, e sobre os quais, portanto, sobre os quais esses responsáveis se colocam muitas dúvidas relativamente às questões da retoma da prática desportiva e às regras que estão estabelecidas nos sucessivos diplomas que vão saindo e nas sucessivas orientações. É precisamente para tentarmos esclarecer algumas dessas dúvidas que estamos aqui hoje. Eu queria agradecer muito rapidamente a toda a equipa do Clube Top, ao Frederico Santos, ao Sérgio Nunes, ao João Figueiredo, ao Miguel Carvalho e especialmente ao Dr. João Becker, que nos vai aqui fazer uma exposição e tirar dúvidas a todos aqueles que queiram colocar dúvidas. O Dr. João Becker é o responsável clínico do Centro de Alto Rendimento do Jamor, que é o centro que é dirigido diretamente pelo Instituto. É um médico que tem essa responsabilidade clínica, com doutoramento em medicina. É importante sublinhar que é precisamente por ele ter estado nesta função de diretor clínico, de responsável clínico do CAR Jamor, que tem estado precisamente a liderar uma equipa que tem feito muita pedagogia, produzido muitos documentos, que tem ajudado não apenas o Centro Desportivo Nacional do Jamor e o Centro de Alto Rendimento do Jamor, mas também outros clubes, outros centros de treino, câmaras municipais, federações. Portanto, essa ajuda tem sido preciosa e também lhe queria aqui prestar esse agradecimento. É preciso sublinhar também que, eu não vou aqui obviamente discorrer no currículo vitae do Dr. João Becker, mas é importante dizer e sublinhar que, a acrescentar a todo o seu conhecimento, ele foi um antigo praticante, foi praticante desportivo e não foi um praticante qualquer, foi campeão nacional, foi atleta internacional, e isso ajuda também a temperar e a perceber com mais facilidade e, portanto, a associar o seu conhecimento científico com aquilo que é a realidade prática dos clubes. O Dr. João Becker também tem liderado uma equipa que está, obviamente, a cooperar com ele e, para além disso, integra a equipa interministerial que também tem estado a trabalhar nestas matérias relativamente às orientações e, portanto, em cooperação com a saúde e com outras áreas do governo. Dr. João Becker, muito obrigado pela presença, força e um cumprimento especial a toda a nossa audiência e ao Dr. João Becker, que nos vai prendar com esta sua intervenção. Muito obrigado pelas palavras de introdução. Começar por agradecer o suporte do resto da equipa e, sobretudo, às pessoas que estão a participar. E dizer que esta retoma só faz sentido, só vai conseguir ter balanço e vai correr bem, porque vai envolver um conjunto de agentes que começam nas federações, nos seus movimentos congregados, o Comitê Olímpico, a Confederação, o Comitê Paralímpico,
mas que tem uma estrutura base ligada ao clube e uma relação muito íntima também com o nível autárquico. Portanto, são todos estes agentes que vão estar a contribuir e a empurrar o processo de retoma. Deste modo, eu ia partilhar convosco a apresentação. E o que é que nós temos agora para arrancar e para pensar por como primeiras perguntas? Nós estávamos na nossa prática desportiva, entusiasmados, a fazer o desporto como o conhecíamos, a acompanhá-lo, promovê-lo, quando acontece um conjunto de coisas que vem lançar uma pedrada no charco e difícil foi fazer ao mesmo tempo estas duas perguntas, o que aconteceu e porque é que isto aconteceu. Mas, de facto, sobre o nosso conceito clássico, que bem gostamos do nosso desporto, não há restrições de local, não há problemas no contacto, nós socializamos pelo desporto, estamos nas instalações, partilhamos equipamento, isto tudo foi fortemente abalado pela vinda deste indesejável que despoltou esta necessidade de reação, de adaptação. Em termos práticos, temos várias medidas de saúde pública que afetaram o desporto, que nós já conhecemos, sentimos-las na pele, e a nossa expectativa é que a retoma seja uma retoma progressiva, passo a passo, com um fundamento sólido e que permita que os praticantes e os clubes voltem a respirar e à sua atividade. E é este passagem de um nível completamente separado, parado, para o desporto que nós queremos que volte a ser, quando for possível, como nós o conhecíamos. E colocam-se outras questões. No momento atual, quem pode fazer e como é que podem fazer as coisas? Nós estamos ainda em estado de emergência e o nosso estado de emergência atualmente é regulado por um decreto, que é o Decreto 6 de 2021, e especificamente no artigo 41 fala-se naquilo que nós queremos ouvir falar hoje, a atividade física e desportiva. E que diz, logo no seu primeiro ponto, que é permitida desde que estejamos no cumprimento das orientações específicas da DGS. O que é permitido fazer o quê a quem? Primeiro grupo. Os profissionais e outros atletas, outras equipas em situação de equiparado a profissional, podem fazer todas as atividades de treino e competitivo, tal e qual como nós temos vindo a assistir. Depois, na sua linha B, já estamos a falar de todas as atividades de treino e competitivas sem público para as modalidades de risco baixo ou baixo risco. Não nos esqueçamos que até há pouco tínhamos restrições que eram mais significativas e que esta medida já indicia uma abertura maior. Agora, se as restantes praticantes funcionam em baixo risco, como é que representaríamos esta questão que é importante? Então temos os profissionais e as atividades esportivas equiparadas que podem fazer a sua prática e treino em alto, médio ou baixo risco. Mas os outros praticantes federados têm, nesta fase atual, até que saia a nova regulamentação, a sua atividade reduzida a baixo risco. Então, este artigo só tem duas alíneas? Não, tem mais outras alíneas e que indicam precisamente onde é que certas coisas acontecem. Neste caso, a pergunta de onde pode acontecer é ao ar livre. Portanto, independentemente de ser praticante, profissional, independentemente de estar federado,
do seu escalão, ser de formação ou ser sénior, a prática ao ar livre também é permitida em grupos até 4 pessoas. Faz um ponto final, acrescento eu que se presume que seja em baixo risco, com exceção dos coabitantes. Portanto, uma família de 5 pessoas pode estar a fazer a sua atividade ao ar livre. E depois temos a reabertura de um tipo de equipamentos que são os ginásios e academias. Mas, mais uma vez, é feita 2 referências, que não pode ser médio e alto risco, presumo-se que só possa ser o baixo, e que estão também proibidas as aulas de grupo. Ora bem, então, parte deste nosso artigo que regula a fase em que estamos já está apresentado. Mas nós vamos ter dúvidas e este webinar, esta conversa convosco, que tem a minha disponibilização para tentar responder, eu faço aqui já uma pergunta. O que é que acontece ao restante das instalações desportivas? São a preocupação de clubes que têm equipamentos, são preocupação de autarquias que gerem equipamentos desportivos, que existem diversas tipologias, etc. Vamos começar a fazer esta análise partindo de um dos documentos orientadores da Direção-Geral de Saúde, que é a orientação 036, que fala do desporto federado e das competições desportivas que tenham, sejam entidades com reconhecida utilidade pública desportiva. São 4 peças que esta Direção-Geral de Saúde nos indica para montar. Temos que ter um regulamento que seja adaptado à especialidade, temos que ter o plano de contingência das instalações, os praticantes federados têm que assinar um termo de responsabilidade e todos comprometem-se a estar a cumprir com as normas e com orientações. Isto é o que é preciso fazer. Vamos ver a quem é que isto diz respeito. Vamos ver por níveis. Ao nível federativo, é o nível federativo que vai fazer alterações e ajustamentos dos regulamentos das suas modalidades, porque é ele que tem esta competência. É depois ao responsável das instalações que vai fazer a adaptação do plano de contingência específico para a sua instalação. Ele é que sabe qual é a lotação, como é que funcionam as cabines, como é que estão os pré-agendamentos. Portanto, apesar de nós estarmos a falar do movimento federativo, nós estamos a pensar na relação que existe entre a orientação federativa e a aplicação da gestão dos espaços. Por outro lado, os clubes têm um papel muito importante, porque são eles que sabem quais são as equipas que se deslocam para utilizar as instalações, quem é a pessoa sénior que está a enquadrar ou responsável, se as listagens estão como deve ser, se os comportamentos estão a ser adequados. Nós não podemos deixar tombar todas estas responsabilidades abstratas para cima dos responsáveis das instalações. Então quer dizer que, para além disso, as federações conseguem ajudar clubes e gestores a montar planos de contingência, e cada instalação acaba por ter, quer para treino, quer para competição, os seus regulamentos afinados. E se isto é o que acontece com o 036, que é aplicado, como está aqui referido, para a área do desporto federado, todas as outras instalações têm também algumas obrigações, nomeadamente onde se queira que exista uma prática da atividade física, onde hajam espaços de prática de exercício físico e mesmo clubes de saúde, tem que haver responsabilidade do nível das gestões das instalações por ter um plano de contingência e ter um regulamento de instalação. Claro que o praticante também se tem que comprometer, cumprir uma conduta adequada. E o que é importante aqui é perceber que um grupo de praticantes pode ter alguma dificuldade em assegurar a manutenção
de uma prática segura de determinadas atividades, mas não é obrigatório que tenhamos todas as instalações fechadas. Portanto, é uma cadeia de responsabilidades. E neste momento, de acordo com o que está em vigor, entende-se que as atividades de baixo risco, que decorrem ao abrigo desta lógica, havendo plano de contingência, regulamento de instalação e pessoas que fazem este seu cumprimento, também possam acontecer fora do âmbito estritamente federado. E esta tem sido uma pergunta que aparece repetidamente sobre algumas das questões que nos são lançadas para o Instituto Português do Desporto e da Juventude. E agora vou dar um exemplo de uma instalação que nos é próxima, que está concretamente nas minhas costas. Portanto, eu estou no Complexo de Piscinas do Jamor, que é um complexo amplo, tem várias coisas a ter para além do que é propriamente a utilização do plano de água, alberga parte das instalações do centro de alto rendimento. E por isso é que eu gosto de estar a falar aqui com este plano de fundo dos atletas a treinar. Esta é uma instalação desportiva que tem múltiplos componentes, desde o alto rendimento, a formação, da competição regular, uma escola de natação, que é a Escola de Natação do Jamor, tem regime de utilização livre, alberga, tem protocolos com instituições de ensino, de ciências do desporto, que dão aqui as suas aulas e recebe também alguns pedidos de outras entidades. Na sua escola de natação existem vários tópicos. O que é feito? A análise de risco, o entendimento de quais são as atividades que são enquadráveis e, neste caso, à luz do decreto atual, as aulas em grupo não são permitidas. Isto é um exemplo de como é que uma instalação que, por acaso, tem esta nossa dimensão, vai trabalhar em simultâneo para o apoio ao desporto federado de alta competição, apoio ao desporto federado em geral, mas também ao apoio em segurança da prática desportiva da restante população. A pergunta final que nós gostaríamos de saber é quando é que isto vai mudar? Pois essa eu não sei responder em concreto, sei apenas dizer que isto irá passo a passo. 2 passos já foram dados e cada um dos passos é regulado pelo respectivo decreto. Portanto, existe uma estratégia geral do levantamento de medidas e nós tivemos uma primeira etapa que estava indicada no decreto número 4 e uma segunda etapa que está atualmente em vigor associada ao decreto número 6. No próximo, o que é que nós vamos esperar este fim de semana? Que fique claro se vai haver um avanço em relação às medidas gerais de progressão do plano de levantamento e se isso vai afetar como gostaríamos com a permissão das atividades de médio risco. E vamos também ficar por esclarecer se isto vai afetar só as atividades de médio risco ligadas ao setor federado que está associado ao 036 ou se vai também expandir a atividades de médio risco fora do 036. Portanto, é um esclarecimento importante que irá ser dado e que eu não tenho ainda informação. Portanto, eu queria aqui agradecer esta vossa atenção pelo momento expositivo e chamar a atenção de um aspecto fundamental, que é tudo isto que nos vai acontecer vai ser associado a um princípio do gradualismo. E não é obrigatório que seja todo o gradualismo determinado do ponto de vista central. Se houver uma autarquia ou um clube que não tenha confiança em alargar as suas atividades porque ainda não montou os seus sistemas de proteção dos praticantes, deve fazer passo a passo, deve fazer de forma segura e gradual. A responsabilidade espalha por todos nós
E por isso é que o papel do desporto não é o apontar o dedo e libar as culpas, mas é o trabalhar em equipa e o demonstrar ao resto da sociedade que nós somos um contributo positivo para o controle desta fase da pandemia, para a promoção da atividade, para o bem-estar da população e também para usufruir dos valores fundamentais, inquestionáveis, que o desporto nos pode arrastar. E, portanto, obrigado. Vamos passar à segunda fase. Ficava, então, à espera que seja feita, vai ser feita uma explicação de como é que vamos funcionar agora nesta fase de interação. A exposição terminou agora. Muito bem. Obrigado, Dr. João. Algumas notas prévias sobre o funcionamento e regras a considerar agora no período de perguntas e respostas. Estas perguntas devem incidir estritamente sobre as questões, sobre as orientações que o doutor já fez menção, sobre os requisitos definidos para o retorno à prática segura, neste quadro do processo de desconfinamento que estamos a atravessar. A intenção deste webinar de responder à totalidade das questões que nos forem apresentadas, apesar do número elevado de participantes, como já foi referido anteriormente, por isso, caso haja alguma questão que não tenhamos a oportunidade de dar resposta, ela poderá ser sempre colocada para o Clube Top através do e-mail clubetop@ipdj.pt. Entretanto, nós iremos publicar também ou anunciar também este e-mail de apoio aqui no separador das perguntas e respostas. Relativamente à metodologia, as perguntas devem ser colocadas precisamente neste separador, perguntas e respostas, ou, para quem nos está a acompanhar pelo Facebook, no separador dos comentários do Facebook. Será os elementos da equipa do Clube Top que irão fazer a seleção das perguntas, que depois o doutor irá responder, e esta é a metodologia que encontramos para facilitar o processo de responder, inclusive porque poderá haver respostas iguais, e portanto não faz sentido estarmos a responder sempre à mesma pergunta, e nesse sentido elas irão ser agrupadas. E pronto, basicamente é isto. Agradecemos a participação de todos, as perguntas que colocarem, agradecíamos que fossem centradas nas questões que estamos a abordar neste webinar, e passava de novo a palavra ao Dr. João Becker. Ora bem, estou a procurar ver se encontro uma das primeiras perguntas para poder interagir convosco. Um instante só, isto implica... Ora bem, temos aqui 2 ou 3 perguntas, vou tentar partilhar convosco a formulação da resposta. Esta pergunta: a partir de que idade devem ser realizados os testes para SARS-CoV-2 para iniciar a atividade desportiva nos clubes? As crianças até 12 anos não são testadas na escola, nem quando viajam de avião. Aplica-se o mesmo nos clubes? A resposta não consegue ser lida na orientação 036, mas a forma como ela está colocada faz sentido que não seja obrigatório para as crianças de menos de 12 anos fazer o teste, e deve ser o acompanhamento das políticas que estão a ser utilizadas na escola. E, portanto, se houver a testagem para menores de 12 anos, seria uma testagem de caráter voluntário. Esta é uma das interpretações, é aquela que é mais simplista. Em termos práticos, o que vem expresso no 036 diz que é para o desporto de formação. Portanto,
quase que sugere que estivesse a arrastar que mesmo estes jovens que se vão interagir com praticantes desportivos, até alguns mais velhos, tivessem o benefício da testagem de arranque. Portanto, a leitura restrita do 036 diz-nos que são os praticantes de formação. Portanto, e a escola não está a fazer, pode requerer, para fechar melhor o assunto, que seja feita uma pergunta à equipa e respondida ao posterior. Ora bem, vamos lá ver aqui assim. Nós temos uma segunda pergunta que diz assim: é possível a partilha de material neste contexto de prática em grupos de 4 pessoas, como por exemplo a bola? Aquilo que mais interessa neste momento é estar a entender que nós temos que fazer a atividade em baixo risco. Portanto, se nós tivermos um conjunto de competências a serem treinadas, com o enquadramento de um treinador, de um responsável, e os jovens estão todos afastados, e o único contacto e partilha que têm com a bola é porque estão a fazer a passagem da bola, no limite isso não aumenta o nível de risco. Esta discussão foi feita muito acesamente no início, e a conclusão que se tem é, para o guarda-redes, se o guarda-redes estivesse a receber a bola, que andou a tocar no peito, a passar pelo resto das áreas dos outros atletas, isto estava a aumentar o nível de risco. Portanto, sugere-se que as atividades para serem de baixo risco não tenham este nível de partilha de bola. E tem-se a certeza que o ganho de competências ou skills de drible, de progressão, devam começar com níveis baixos e mais seguros. Ora bem. Depois, treinadores e staffs seccionistas têm que ser testados. Os atletas do minibasket têm que ser testados. Pronto. A pergunta que está aqui colocada é pertinente e é uma dúvida que faz sentido. E é parecida com a anterior. Onde vem na orientação 036 uma referência explícita à testagem de restantes membros de equipa e treinadores é na fase de competição. Portanto, uma interpretação mais economicista pode levar a entender, e eu aceitaria, que apenas fossem testados os jovens praticantes. A pergunta que eu faço é que se não fica o grupo com a sensação recíproca de que vão reiniciar a sua atividade com maior segurança, se também, mesmo que seja de forma voluntária, os membros da restante equipa técnica sejam testados. Não nos esqueçamos que estamos a falar já dos testes rápidos de antigênio e não os testes de ampliação de ácidos nucleicos ou os antigos conhecidos testes de PCR. Portanto, estes testes de arranque da modalidade para médio risco já não têm o mesmo valor, não são já tão dispendiosos. É um critério, eu privilegiaria que o grupo se sentisse mais seguro para a fase de arranque. A pergunta que está aqui, uma outra pergunta, se na retoma atual se podem manter-se os procedimentos usados para o regresso aos treinos que foram feitos em setembro e outubro. Bom, eu não sei diretamente quais foram os procedimentos que vocês fizeram, mas eu tenho tido conhecimento que grande parte das federações e dos clubes deram instruções aos seus treinadores e eu tenho ouvido sobretudo relatos de retomas conscientes, efetuadas em modo de baixo risco,
e em que os jovens em formação preferiam ter aquela atividade do que permanecer a fazer uma atividade ou completamente sozinhos ou por via de eletrónica à distância. Portanto, se for este o entendimento que o treinador de uma equipa de basquete vai colocar os seus jovens atletas a fazer o treino de baixo risco, pode fazê-lo de imediato e pode fazê-lo, tem que o fazer com o afastamento, com o tal distanciamento de 3 metros, para garantir que está em baixo risco. Ora bem, aqui uma questão técnica de alguém do basquetebol. Vou ler a pergunta. Nas competições entre duas equipas, sendo uma de uma área com incidência inferior a 120 mil e outra de um concelho com incidência de mais de 120 mil, têm ambas que fazer os testes a todos os agentes. Quando há diferença de duas equipas, o nível de incidência de providência é o nível de testagem que vale. Portanto, se uma equipa tiver mais de 120, tem que cumprir a linha do mais de 120. E a outra equipa, mesmo que vá jogar para esse concelho, leva o nível de testagem de onde provém. Este foi o entendimento feito no grupo de trabalho e, portanto, será uma orientação que é dada e que vem nas pequenas alíneas. Ora bem. Uma pergunta: que tipo de testes estão a ser exigidos para o início dos treinos? É uma resposta importante para tentar pôr de forma clara. Os testes que são pedidos são os vários tipos de teste que a orientação da DGS considera válidos. Portanto, há uma orientação própria, técnica, que tem o número da 019 e 015, mas na prática, o que é que esta orientação está a dizer? Que tanto se pode fazer o teste de referência, o teste que quase todos nós ouvimos falar e que é mais dispendioso, que é o teste de PCR, que agora tem a designação técnica de ampliação de antigênio, de ácido nucleico, peço desculpa. Portanto, é o teste que vocês sabem que é mais caro. Como pode ser feito o teste rápido de pesquisa de antigênio, que é aquele teste que agora está a ser divulgado, com uma atenção, é que para a fase de arranque e para esta lógica, o autoteste não é permitido. Portanto, os praticantes da formação que vão começar a sua atividade não podem sozinhos, por si, ir comprar um teste e dizer: olha, eu já fiz o teste e ele é negativo. Eles têm que fazer junto a uma entidade de saúde, a uma farmácia, que possa depois também fazer o registro oficial, caso o teste seja positivo. Foi aceito como um sentido perfeitamente prático e que fosse lógico que as testagens feitas a nível da escola, em batendo nos 72 horas como é exigido, também pudessem ser usadas e não levassem a uma duplicação e uma repetição escusada dos testes. Na orientação, outra pergunta. Na orientação 36 da DGS, atualizada a 8 de abril, o ponto 22 aplica-se à formação. Ou o ponto 23 da mesma é que vale? O ponto 22 não é referência para os séniores? Eu vou tentar esclarecer. Atenção aqui uma questão. Havia erros, gralhas de formatação, que obrigaram a fazer uma paginação e levaram também à decisão de mudar o texto do 22 para 23. Portanto, alguns de nós podem ter feito a impressão da 036 no dia 31 de março e os que fizerem ontem têm uma numeração diferente. Portanto, é melhor
nós estarmos sempre a falar de qual é que é o assunto que está e qual é a versão que temos na mão. O atual ponto 23 é o que fala na obrigatoriedade da apresentação de um resultado negativo no teste, cá está, com a norma 019, nas 72 horas antes, mas é só para os atletas de formação das modalidades de risco médio e alto. Quer dizer que os atletas séniores, que já tinham reiniciado no outro período e podem ter feito uma nova paragem neste último confinamento, não são, de acordo com esta orientação, obrigados a fazer um teste para o reinício da sua atividade. Ora bem, agora, uma segunda questão. Qual é o fundamento para ser obrigatória a testagem dos atletas de formação, enquanto os atletas séniores podem retomar sem qualquer problema? Bom, nem todas as medidas que se toma a decisão de aplicar são medidas que têm uma fundamentação única e exclusivamente científica. Parte-se do princípio que entre testar toda uma população ou testar um segmento, seria preferível testar toda uma população, mas um equilíbrio, uma relação equilibrada de imposição de testes levou à sugestão não de abranger todo o grupo de praticantes que estão em retoma, mas apenas os praticantes da formação. Também se poderia evocar um outro argumento, que era o facto de, nesta fase de pandemia, haver uma maior incidência de casos positivos em populações mais novas. Mas é apenas um argumento parcial. Há aqui uma pergunta de um treinador do futsal, que eu cumprimento, que pergunta se o prazo de 62 horas é afeto ao primeiro treino ou é afeto ao dia 19 de abril. Eu chamo a atenção desta pergunta. Se todos nós fôssemos procurar fazer testes 72 horas antes para começar os treinos a 19 de abril, nós íamos ter uma enchente e uma dificuldade muito grande em fazer a gestão. Depois, se eu iniciar, seja em que dia for, a prática do treino de médio risco, eu devo fazer o teste 72 horas antes. Mas vamos imaginar que eu sou treinador, tenho os meus jovens sub-14 ou sub-12 para se juntarem, sub-14, e eles não conseguem ter o teste. Então eu prefiro ter 3, 4 dias a trabalhar em baixo risco, porque eles não têm treinado tanto como isso, e entretanto consigo garantir que quando eu os juntar, eles cumprem este requisito, que é um requisito também de segurança de todo o grupo. Portanto, não é obrigatório ser no dia 19, mas é obrigatório que seja ao primeiro dia do médio risco, quando o médio risco for possível. Está bem? Há uma pergunta de alguém anónimo, mas que faz sentido esta pergunta: como se enquadra a obrigatoriedade da realização de um teste? Fazer uma pergunta destas a um médico, obviamente que não vai ter uma resposta jurídica. Vai ter a resposta do bom senso, que é há uma tentativa de conciliar as regulações do estado de emergência com as orientações da DGS. E há uma tentativa de cumprir o gradualismo e ter uma monitorização. Portanto, quando temos um grupo novo que vai fazer uma atividade de médio risco,
compreende-se que uma Direção-Geral de Saúde eleva a fasquia e que peça, é necessário fazer isto, porque se nós conseguirmos detectar, nem que seja um número relativamente baixo de casos positivos, esses jovens não iniciam o treino em contacto com os outros e, portanto, eu evito ter uma equipa toda em risco de contaminação. Para além disso, dá a segurança que é necessária para este recomeço. Portanto, em termos práticos, se houver um positivo, ele está a proteger todo o resto da equipa de trabalho e os seus colegas. Polivalentes descobertos, como fazer? É uma pergunta importante e eu chamava a atenção para isto. Os polivalentes, um pavilhão, tem uma entidade gestora que tem ou não a regulação das entradas e que vai saber se é aplicável ou não a manutenção da utilização desse polivalente em condições de segurança. Portanto, vai ser o detentor da instalação que decide se há condições para abrir, espero que haja, se há condições para que sejam partilhadas por várias equipas que combinam, os vários clubes que possam treinar ali, combinam de forma a não ultrapassarem a lotação, de forma a darem tempo para proceder às limpezas, que utilizam os balneários também de maneira que não haja problemas. Portanto, isto vai necessitar o entendimento entre os responsáveis dos pavilhões, os clubes e os treinadores. Ora bem, uma pergunta aqui assim. Está previsto para o dia 19 o regresso aos pavilhões dos clubes de formação. Hoje recebemos informação por parte da Federação Portuguesa de Basquete que vão ser oferecidos testes a todos os atletas. Em contexto de treino, estes testes podem ser feitos com contacto ou com distanciamento. A ver se eu entendo esta pergunta. Se eu fosse treinador de basquetebol, se eu tivesse segurança que os responsáveis do pavilhão onde eu treino, que o resto da equipa que enquadra no meu clube, que eu e o adjunto que trabalhasse comigo, ou o voluntário, mais os pais dos jovens, conseguíamos ter um comportamento de baixo risco. Bastaria termos autorização para fazer a utilização, que conseguíamos garantir que o treino fosse em baixo risco. Portanto, nós podemos treinar em baixo risco e ainda não precisar dos testes. Se for autorizado na próxima semana o início da atividade em médio risco, devemos aplicar a obrigatoriedade da testagem, a excluir quem esteja positivo e começar a treinar com os restantes membros. E neste caso estaríamos a treinar a atividade como a conhecemos formalmente e como ela é descrita, sem grandes restrições no treino. Agora, o que é que seria importante fazer? Continuar a ter um comportamento adequado nos balneários, deslocar-nos com máscara para o treino, discutir entre pais, treinador, que eventualmente a utilização da máscara em treino, quando eles não estão em hiperventilação, pode ser uma vantagem. Nós, no Centro de Alto Rendimento de Jamor, recomendamos a sua utilização, ela não é obrigatória. E, portanto, nós, com testes de médio risco, se houver autorização, podemos avançar. Ora bem, uma próxima questão. O Decreto 6 de 2021 refere que as instalações desportivas podem estar abertas para contextos de prática de modalidade de baixo risco ou contextos ajustados a baixo risco, distância superior a 3 metros, conforme a orientação 36. Assim sendo, modalidades ajustadas para existir a esta distância dos praticantes podem, desde já, começar e nas instalações desportivas convencionais, sim. Sim, desde que, como eu disse há pouco, o responsável das instalações
tenha a confiança, tenha o plano de contingência, tenha o seu regulamento específico adaptado, que os clubes apresentem qual é que é o seu plano para trabalhar em baixo risco. Portanto, a responsabilidade não cai solteira sobre quem abre a porta de um pavilhão. A responsabilidade é uma cadeia entre as orientações corretas que uma federação dê, as orientações que se procuram dar da nossa parte, mas, sobretudo, dos responsáveis das instalações, mais os responsáveis do clube, os treinadores e os praticantes. E já agora os pais. Okay? Mesmo que não haja público formalmente, não façam grupos de risco lá fora. Boa tarde. Qual é o vosso entendimento no que se refere ao horário de fecho das instalações desportivas? 21 horas de semana e 13 horas de fim de semana, piscinas e pavilhões. Esta é uma pergunta que já tinha, felizmente, surgido por via do correio mais formal do IPDJ. Parece que aparece muitas vezes em várias pessoas. Nós continuamos a ter uma orientação para um recolhimento. Nós temos sobre o comércio de venda a retalho ou de alimentar restrições. Felizmente, não temos exatamente as mesmas restrições de horários sobre as práticas desportivas. O que é que se recomenda? Que não se alarguem demasiadamente os horários à noite e que esses dependam da prática segura que cada instalação sinta. Alguns clubes têm que aumentar o tempo de distância entre a entrada de uma equipa e outra e podem ter que escorregar um pouco os horários. Eu, como médico, fico relativamente incomodado que uma equipa de formação tenha o início dos treinos às 21h30, por causa do repouso, por causa do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento escolar, etc. Mas nesta fase de pandemia não existe uma obrigatoriedade do encerramento, mas é sensato não prolongar para além das 22 horas. Isto é só uma referência. E não nos esqueçamos que as práticas de treino e desportivas dos profissionais e equiparados não estão sujeitos a estes horários. A atividade de piscinas e pavilhões em relação ao fim de semana. O entendimento que temos dentro da instituição, Instituto Português do Desporto e Juventude, é que as práticas não federadas, escolas de natação e utilização livre, devem colaborar na não circulação muito aumentada no fim de semana e, portanto, a nossa escola no Jamor, no geral, fecha às 13 horas. E os atletas federados têm o seu regime de utilização da piscina do centro de alto rendimento no horário prolongado no fim de semana. Também o centro de treino na piscina na pista de atletismo, etc. Daqui se depreende que o nosso entendimento é instalações desportivas para a prática federada durante o fim de semana, sim. E a abertura pode ser antes das 10 horas. Ora bem, a quem é que se faz prova da realização dos testes para a retoma da formação? Às associações, às federações, existem laboratórios de referência no âmbito desportivo? Vou dividir a pergunta em duas partes. Este desporto de formação está organizado em escolas e em clubes. Portanto, tem que ser o clube que vai recolher a informação, que depois vai tratar com o sigilo que é devido, e não vamos, nesta etapa, ver os clubes a fazer lançamento de listas de resultados para associações ou federações. Portanto, o bom comportamento está à volta deste nível associativo, que é o nível de clube, que se deve organizar para perceber como é que trata esta informação, que é de caráter médico e que é individual de cada uma das pessoas.
não há um laboratório de referência no âmbito esportivo. Os testes que são feitos à população geral são da mesma natureza àquela que vamos ter que fazer aos nossos jovens e às equipas que estejam depois em competição. Ora bem, está aqui uma pergunta com este enunciado. Nós somos um clube de praticantes de airsoft. A primeira dúvida: a nossa prática desportiva está inserido em que nível de risco? Eu vou declinar esta pergunta e depois vou fazer a análise mais em detalhe e responder individualmente, está bem? Uma pergunta: gostava de saber quem é que vai controlar os testes, por exemplo, na situação de futsal, quando os fizermos, quem vai controlar a situação, se vão ser as associações ou as outras entidades. Vamos ver assim. O que interessa a uma Direção-Geral de Saúde e a um Instituto é que a prática vá decorrendo em segurança. Quem consegue ajustar os regulamentos específicos para uma determinada prova que esteja a decorrer é uma federação ou uma associação. Portanto, o afinar destes pormenores sobre as orientações gerais que uma Direção-Geral de Saúde cria e faz emanar, qual é que é a percentagem de testes que são feitos, são as orientações que devem ser seguidas pelos regulamentos específicos da competição. Esta é a minha interpretação. Ora bem, de acordo com a orientação 36, subsistem dúvidas sobre a retoma da atividade relativamente à obrigatoriedade de fazerem testes para a modalidade médio risco. É obrigatório em que momento da retoma dos treinos? Eu respondo já, na retoma dos treinos de médio e alto risco dos praticantes da formação. Portanto, abaixo do escalão sénior, este é o entendimento. Quando estamos a falar da retoma da competição, aplica-se o quadro, que é uma tabela que vem na mesma orientação e que tem diferentes comportamentos consoante o nível e consoante também o número de casos que existem. Portanto, são duas situações diferentes. Obrigatório na retoma dos treinos é uma vez só. Obrigatório para as competições é ao longo das provas. Atenção. As aulas da escola de natação, à exceção da hidroginástica, são permitidas, não sendo considerado aulas de grupo. Esta é uma pergunta que eu posso dar uma resposta parcial, mas reparem, está dependente de como é que o diretor técnico da escola está a fazer a atribuição, quais são as medidas de distanciamento e de segurança que ele considerou. Por acaso, na escola de natação no Carlos Jamor, nós acabamos por ter uma relação que é baixa e, portanto, estão cumpridas as duas condições de distância e de número de pessoas. Uma escola de natação não pode fazer o seu ensino com 12 elementos numa área reduzida, mesmo que estejam num espaço aquático. Ora bem, sendo a natação de baixo risco, qual o número de pessoas considera adequado por pista? Bom, a resposta concreta foi trabalhada a pouco e pouco ao longo destes últimos meses. A primeira medida que nós adotámos foi ter 2 corredores intercalados, cada 2 pistas eram intercalados com uma pista que não era usada. Depois fomos seguindo algumas orientações internacionais e ganhámos confiança para a nossa grande piscina, primeiro com os atletas federados e depois com os outros praticantes, quando era possível, ter um número por pista que não estava a exceder primeiro 6 e depois 8 nadadores, com uma cautela suplementar da orientação do treino,
de eles não se estarem todos a acumular ao mesmo tempo e na mesma zona do cais. Uma pergunta: será possível haver competição com o uso de máscara? Possível é. Há vários países que estão a fazer, como ele diz aqui, e é sobretudo incentivado para os mais jovens. Nós já vimos, eu vi em reportagens no nosso desporto federal, alguns dos praticantes do voleibol a fazerem uma competição oficial de máscara. E não há limitação extra, é uma adoção de algo que o praticante se sente mais confiante, e eu, como responsável clínico, considero que é uma boa medida. Não é obrigatório, mas é uma boa recomendação. Em relação à articulação com o DGS, está a ser trabalhada, é um tema que temos em discussão. E é, sobretudo, do interesse dos médicos da medicina desportiva saber que orientação vamos sugerir. Uma pergunta: a retoma prevista em 19 de abril para os desportos de médio risco, existe alguma contrapartida por não haver retoma nestas zonas de RT maior que 1? Esta é uma pergunta muito legítima, é inteligente, mas tem algo de futurismo e confesso, a minha bola de cristal não está a funcionar muito bem, vou fugir, mas a pergunta está bem pensada, só que só é trabalhada com dados do futuro, está bem? E eu estou a dizer isto, portanto, estou a dar honestamente um louvor a quem fez a pergunta, não estou em tom de brincadeira. Ora bem, boa tarde. Existe algum condicionamento dos balneários? A melhor maneira de gerir um balneário é olhar para a orientação 030 e depois pensar a que distância estão os cacifos, como é que estão os circuitos e quando é que são os pontos de maior tráfego, maior trânsito, onde é que é a hora de ponta, e tentar evitá-la. Há instalações desportivas que são limitadas pela capacidade do balneário. Com um bocadinho de jeito, algumas pessoas, mantendo uma higiene que o desporto recomenda, podem não criar uma carga tão grande sobre os balneários. Boa tarde. Sabíamos que ainda estamos incertos em relação ao desporto de médio risco, futebol, futsal, basquetebol. Caso não avance o plano de desconfinamento do governo, convém também os clubes terem um plano de contingência durante os treinos e competições antes do regresso. Eu acho que esta pessoa colocou uma questão muito correta, que é assim: nós não sabemos como é que vão ser os próximos passos. E, portanto, como há ainda, naturalmente, incerteza ao médio risco, sabemos que podemos começar em baixo e só avançamos se houver indicação. Podemos correr o risco, seria tremendo para nós ter que voltar um bocadinho atrás. Os séniores também têm de efetuar os testes num cenário em que existe partilha de espaço entre atletas de formação e séniores. Uma coisa é o ter, outra coisa é a consciência do grupo. Se houver dois grupos de médio risco, entre séniores e partilha, era de bom tom, do ponto de vista cívico, higiênico e médico-sanitário, que voluntariamente os séniores também fizessem os testes. Quer dizer que há uma margem para as pessoas serem responsáveis, há uma margem para as pessoas usarem também este componente de bom senso. Mas não é obrigatório. Mas havia vantagens para todos. Na revisão de 36 está instituída a realização de testes rápidos de antigênio. De que forma registra os resultados destes testes para eventual prova perante quem o solicitar? Bom, o que a Direção-Geral de Saúde impõe, e é uma medida importante, é que os testes de início, de retoma, não sejam autotestes. Na fase em que estes testes rápidos de antigênio estavam a ser pedidos no âmbito das competições federadas, ainda não havia uma formal autorização da parte do Instituto do Medicamento e da DGS, e aquilo que se assistia era
era um envolvimento voluntário, uma interação na base da ética desportiva entre os dois clubes, com conhecimento das federações. E na maior parte dos casos as coisas tinham corrido bem. Há relatos de que nem sempre foi assim. Provavelmente são aspectos que têm que ser melhorados no regulamento das competições. Eu ia agora pedir um bocadinho de ajuda à moderação para saber se vou continuando, se fazemos o que é que me sugerem. Ora bem, então vamos ver como é que, enquanto eu tiver aqui essa indicação, espero não vos estar a cansar demais. Treinadores e seccionistas também efetuam testes e com que intervalo? Pois depende se eles estão ou não incluídos na equipa que vai participar naquele fim de semana na competição e, portanto, de acordo com o que está na tabela. Portanto, é uma questão de ajustamento àquilo que é necessário e tem dois níveis, o nível de a mais de 120 ou menos de 120 casos por 100 mil habitantes. Como iremos retomar os treinos? É necessário continuar em grupos de 4 ou podemos ter toda a equipa no mesmo local? Relativamente à testagem, como é feita a aleatoriedade dos testes? Bom, a questão dos grupos de 4 é uma interpretação que eu espero que... Eu não concordo completamente. Quando se diz que podem treinar ao ar livre grupos de 4, as pessoas podem correr na mesma direção com a distância suficiente para que o ar que estão a deitar fora não esteja a ser partilhado pelos outros. Portanto, atividade ao ar livre em grupos de 4 não é fazer oposição ou desporto face a face em grupos de 4 só porque estamos ao ar livre. Mas, de qualquer das maneiras, para tentar ajudar, é a partir do momento em que para a formação seja feito o teste, para os outros setores seja permitido o treino de médio risco, estas modalidades já treinam com a proximidade e com o seu treino formal. Está bem? A aleatoriedade dos testes vai ter que ser determinada com a ajuda das entidades que estão a regular cada um dos campeonatos. Portanto, obviamente que não vai haver um sorteio lançado nem pela Direção-Geral de Saúde, nem pelo IPDJ sobre os múltiplos campeonatos que eu espero que tenham condições de poder arrancar. Uma pergunta: o ensino secundário retoma as aulas dia 19 com os testes. Poderão ser usados os testes da escola na retoma dos clubes? A intenção do grupo de trabalho é que isso possa ser usado. O único obstáculo que pode ser criado é como é que se faz a transferência dessa informação. Mas não faz sentido, ou não faria sentido, estar a repetir os testes, se os testes da escola forem feitos nas tais 72 horas. E aceitar-se-ia, pelo menos o clube poderia aceitar, que proviesse da parte da escola uma declaração a dizer foi feito o teste e que o resultado era negativo e esse dado seria recolhido pelo clube para o seu departamento médico. Diz aqui uma pergunta do Luís, que não ficou bem explícito se antes dos 12 anos é obrigatório ou não. Se eu posso reformular a resposta e ser mais explícito. Vou ser honesto. Provavelmente eu não consigo ser mais explícito. Se calhar o que tenho que fazer é pedir ajuda dos restantes membros do grupo de trabalho interministerial em que eu estou, pedir um esclarecimento e tentar colocá-lo ou diretamente à pessoa que fez a pergunta ou nas perguntas e respostas frequentes que estão no site do Instituto. Porque eu, sobre
uma idade de corte aos 12 anos, fica uma opinião e ficam em falta, fica a minha opinião, mas ficam em falta as orientações mais explícitas de quem possa dar este parecer, está bem? Ora bem, na revisão, espero não estar a repetir, na revisão de 36 está instituída a realização de testes rápidos de antigênio. De que forma se registram os resultados destes testes para eventual prova perante quem solicitar? Eu acho que já apanhei esta pergunta, portanto é para os clubes. Eu vou um bocadinho cá abaixo. Ora bem, tenho aqui uma pergunta que é: lendo agora a nova versão da orientação 36, reparo que já não menciona a obrigatoriedade de testagem para os escalões de formação para a modalidade de médio risco. É mesmo assim a resposta? Não. Para as modalidades de médio risco, se forem autorizadas a partir de 19 de abril, os setores de formação têm que fazer teste. Está bem? Era uma pergunta direta, tem esta resposta. Em contexto de competição para os escalões de formação e séniores, seguindo o disposto da orientação 036, a testagens do atletas e restante staff é apenas fortemente recomendada. Fortemente recomendada é a expressão que lá está. Portanto, a resposta à pergunta é sim, é esse o termo que é usado neste ponto. Fortemente recomendada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as entidades que regulam a competição, os clubes, os encarregados de educação e os próprios atletas, caso não seja feito o teste, têm conhecimento que algo que foi fortemente recomendado pela Direção-Geral de Saúde foi decidido não ser efetuado. Quer dizer que federações, clubes, associações podem optar por não fazer o teste, mas que o fazem na consciência que, pela sua análise de risco, não seria necessário. E a DGS recomenda de forma forte. Uma pergunta aqui de um outro participante: se testar todos os atletas e staff, posso treinar com oposição e ter 12 atletas em treino? A resposta é assim: se for uma modalidade de basquete, handball, futebol, portanto, as modalidades de baixo risco, se fizerem o teste e se for autorizado treinar em médio risco, eu disse baixo risco e posso me ter enganado, portanto, vou ter que repetir, peço desculpa. Uma modalidade de médio risco, que já está autorizada a treinar em médio risco, que já cumpriu a necessidade do arranque, se tinha atletas de formação para fazer os testes. Se estiver autorizado, eles podem treinar com oposição, como é típico do modelo formal competitivo daquela modalidade. Portanto, o futebol pode treinar futebol quando o médio risco for plenamente autorizado. Ora bem, será possível a utilização dos balneários nos dias de treino e jogos na formação? A resposta é sim, se a utilização dos balneários, treino e competição for de baixo risco. Nós, se tivermos um cochicho que tenha 3 bancos para colocar uma equipa de 17 jogadores, nós não temos condições para que os atletas utilizem aquela instalação. Uma pergunta: se podem existir competições nas equipas de formação nas modalidades de médio risco? Se as coisas continuarem da forma como estão previstas, se for autorizado a prática de treino e competição no médio risco, a resposta é sim.
Os pais podem estar presentes no recinto esportivo. Até agora, e na primeira fase, e eu tenho experiência, não só como praticante, mas como também pai de praticantes, de que existem condições completamente diferentes. Há instalações desportivas que são ao ar livre e em que os pais que se deslocam para facultar o transporte dos filhos e que voltam têm todas as condições para estar a assistir a um treino em baixo risco, e há instalações onde a presença dos pais aumenta o risco de toda a comunidade. Portanto, por enquanto, é considerado a presença dos pais como público. Por enquanto, não é permitida. E eu sei quanto isso me custa e quanto custa aos pais dos outros praticantes. Mas nesta fase não, porque aumenta o risco. Poderá ser revisto em função da tipologia de cada instalação. O termo de responsabilidade é obrigatório para cada praticante de baixo risco, por cada sessão de treino. Não, nunca por cada sessão. O termo de responsabilidade é apenas uma chamada de atenção para o envolvimento que esse praticante deve ter. Portanto, não é nunca por cada sessão. Deve ser pela mudança de instalações, pelo reafirmar o compromisso, quase no limite, uma vez por época, porque o que interessa é o comportamento, não é o que a pessoa escreve a dizer que vai ou não fazer. E não se esqueçam que os menores têm que ter o termo de responsabilidade também assinado pelos encarregados de educação. Ora bem, deixa-me cá ver se eu consigo. Estou aqui assim a receber uma informação, a ver se eu consigo chegar a uma pergunta. Em competição, apenas árbitros e juízes que exerçam funções sem máscara têm que fazer teste. É legítimo assumir que se aplica igual procedimento de entendimento ao staff das equipas. Este foi um assunto que foi discutido no seio do grupo de trabalho. Reparem que há comportamentos e condições diferentes consoante estamos em equipas de pavilhão, consoante são as orientações e, portanto, o que interessa é manter os comportamentos de baixo risco na medida do possível. Portanto, eu depois poderia responder em detalhe a esta pergunta. Ora bem, ao contrário da obrigatoriedade do teste para a retoma, a testagem de acordo com a tabela é apenas fortemente recomendada, certo. Pergunta: até os testes estarem feitos, podemos dar início aos treinos de futebol juvenil apenas em exercício físico, sem sistema de jogo? Bom, falta-me aqui um bocadinho de linguagem técnica, por não ser treinador, qual é o sentido do sistema de jogo, mas vou tentar desdobrar isto em termos médicos. Se eu tiver um conjunto de rapazes e tenho 12 que já fizeram o teste e outros 4 que não fizeram, custa-me imenso, mas eu não devia estar a misturar os dois grupos. Do ponto de vista educativo, punha todos eles a trabalhar afastados, em baixo risco. Tentava promover o mais depressa possível o teste aos que faltavam e depois, quando os testes estivessem feitos e está autorizada da parte do novo decreto a prática do médio risco, eles estariam a jogar no futebol juvenil sem outras restrições. Portanto, se eu não tenho o grupo todo detectado, não convém que eu faça a integração de todos eles, porque depois, se eu tiver um positivo, é que vai a equipa toda para casa, o que é uma forma muito antipática de retomar com um grupo de sub-16. Testes de 14 em 14 dias só quando houver competição ou é necessário durante o tempo de treino, em que não haja competição, momentos tipo pré-época e assim. Não é necessário fazer a testagem de 14 em 14 dias. Se alguma vez algum clube o instituísse era porque tinha meios e considerava que isso era vantajoso para a proteção do grupo. Recordemos que
os treinos dentro da mesma equipa, quer no baixo, médio ou alto risco, não implicam, não é fortemente recomendada a utilização de teste, mas as equipas podem fazê-lo. Aí no Jamor e no caso da natação AMA, as aulas estão a funcionar com quantos alunos por pista? Eu irei responder depois ou pedir à gestora da atividade para responder, que é para eu não estar a dar uma informação errada. Eu já li, discuti, não tenho o número presente. A estratificação do risco é relativa, pois uma modalidade de médio risco, como o handball ou o basquetebol, tem um contexto estranho e competição a situações recorrentes de alto risco. É verdade, presume-se que seja pouco tempo. Pressupondo que a 3 de maio a abertura das competições é plena, não haverá aqui dualidade de critérios para as modalidades de alto risco, que não podem ainda contactar. Se pudesse esclarecer, ok. Eu acho que foi, vou citar aqui, o Fábio Carril colocou esta questão, é uma questão inteligente, é uma questão que ajuda às nossas discussões. Quando se faz a categorização das modalidades, não se está à procura de prejudicar nenhuma delas. Está à procura de ser justo. Não se consegue ser justo a 100%. Portanto, existem nas modalidades de baixo risco menos tempo, menos ocasiões de exposições de risco mais elevado, mas as de alto risco nitidamente têm um risco maior. E, portanto, a observação está correta, não se consegue fazer de outra maneira muito melhor. Se posso classificar a questão das 72 horas da entrega do teste negativo. Isto funciona desta forma. O atleta da formação e o treinador devem concertar quando é que ele vai fazer o início da sua atividade. A melhor maneira do grupo estar menos exposto é que eles consigam fazer relativamente próximo a testagem, para dar as 72 horas, e que depois, a partir daí, se for autorizado o teste, o treino de médio risco, avançar. Ora bem, do que tenho ouvido, parece-me que as atividades de médio risco optaram por treinar com medidas que colocam os atletas em baixo risco, como fizemos em setembro e dezembro, e não participámos em competições. Assim não seria obrigatória a realização de teste. Este entendimento está correto. Aliás, é uma das formas de envolver jovens se houver dificuldade do acesso aos testes. Eu, se fosse pai de jovens em formação, ou treinador, ou se fosse, eu preferia ter uma atividade pedagógica bem enquadrada, em baixo risco, do que não estar a fazer nada. Nós íamos então terminar agora, está bem? E eu queria agradecer a toda a equipa e a atenção das pessoas que tiveram entretanto. Muito bem, compete a mim fazer aqui o encerramento. Uma palavrinha a pedir a todos os participantes que possam responder ao nosso questionário de avaliação no link que vamos imediatamente partilhar. Agradecemos toda a colaboração que o Dr. João Becker e todos os assentamentos nos trouxe neste webinar. Relativamente aos participantes, qualquer questão que não tenha sido respondida, porque efetivamente tivemos uma grande adesão de participantes, agradecemos que as possam encaminhar para o e-mail do Clube Top, que é clubetop@ipdj.pt. E gostaria de concluir apresentando o spot institucional do IPDJ, cujo lema... Peço desculpa pelo lapso. Cujo lema é a tua escolha, a nossa missão. Muito obrigado pela atenção.
podes ver o sol, mas se não o sentires, nunca saberás que é energia. Podes proteger-te do vento, mas se não deixares que te leve, nunca saberás que é liberdade. Podes fugir da chuva, mas se não te molhares, nunca saberás que é motivação. Podes contar as estrelas, mas se não as seguires, nunca saberás que são oportunidades. You tried to hold me down, so I became a soldier, built up all these walls, and now I'm climbing over those nasty beats are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, it doesn't make me foolish, told me I was wrong, passion made you ruthless, manipulate, it's just too late, oh Lord, but I ain't going back no more. Fueling up the flames, gonna show you what I made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, tried to get this weight on my shoulders, built up on my strength. I'm finally taking over. Não fiques na sombra, procura as respostas que precisas. Insiste naquilo que te faz feliz. Encontra formas de superar os obstáculos. Valoriza todas as possibilidades. Entende a realidade e transforma na tua realidade. Dá-lhe sentido. Partilha com convicção, com paixão. Descobre-te, completa-te, modifica-te as vezes que forem necessárias. Alimenta a tua energia, encontra a motivação, dá uso à liberdade e agarra todas as oportunidades. Is keeping me alive. Instituto Português do Desporto e Juventude. A tua escolha, a nossa missão. Sabe mais em ipdj.gov.pt.